Vamos lá. Sérgio, como é que você vê essa questão da eleição online no Vasco hoje? Porque a gente quer chegar em novembro, a gente quer uma eleição que, como a gente até falou, você falou anteriormente, a questão dos sócios votantes e tal, os gemidos, aquela coisa toda. Como é que você, na sua visão, como é que o Vasco poderia, no caso, ter uma lisura nessas eleições e não ter maneira nenhuma disso ser burlado, favorecendo a situação? Bom, Como é que as outras chapas, as chapas de oposição, poderiam tentar controlar isso? Qual a maneira? Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, para você ter uma eleição limpa, você tem que ter uma lista devidamente higienizada. Você tem que ter essa lista absolutamente dentro daquilo que preceitua o Estatuto do Vasco. O que aconteceu nas Assembleias Gerais Extraordinárias do ano passado não foi isso. Havia muitas pessoas que não estavam aptas a voto, inclusive mortos, que tiveram direito de voto. Então, esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, nós temos um pleito em que você, por ser uma reeleição online e ela não ser imune à fraude, houve fraude. Isso no ano passado. Então existe ação na justiça discutindo exatamente essa questão de a eleição no Vasco vir a ser presencial. Aí há uma discussão outra que os torcedores do Vasco, muitos associados do Vasco, falam com relação à questão da distância para voto. Ou seja, eu moro fora do Rio de Janeiro ou eu moro fora do país, como é que eu faço para votar se a eleição é presencial? Então você pode acabar chegando num acordo, não estou dizendo que vai chegar, não, estou dizendo que pode vir a chegar num acordo se houver realmente um entendimento daquilo que é nítido de que essa eleição não é imune à fraude, a eleição online não é imune à fraude, você pode ter um movimento que faça com que as pessoas que são, não a pessoa que está viajando, a pessoa que é residente fora do estado do Rio de Janeiro, que ela tenha o direito de votar online, o que vai, em termos de quadro social do Vasco, vai atingir cerca de 400 pessoas. Eu teria que ver isso, mas é entre 300 e 500 pessoas, não mais do que isso. No quadro social do Vasco, que tem mais de 5 mil votantes. Então, hoje, né, que ainda deveria ter muito mais se os sócios ainda tivessem votado. Então você está falando aí de 10%, menos de 10% do quadro social do Vasco que está fora do Rio de Janeiro. Então essa seria uma alternativa. Porque a eleição em cédula não tem como você ter fraude no que diz respeito à contagem de votos. Porque você conta os votos, você conta os votos, tem lá os fiscais, tem lá... Não tem como você olhar aquilo ali e falar... aqui teve fraude, não foi essa a contagem. Se você acabou de contar, não está satisfeito, reconta. Não tem jeito. Agora, com a eleição online, principalmente podendo A votar por B, você não tem segurança. Porque muitas vezes você vai para uma eleição online, aí tem um sócio do Vasco idoso. Aí o neto dele vai lá e vota por ele, mas o neto dele não vai votar por ele, com o candidato que ele acha. De repente ele não ia votar, o neto gosta de alguém, vai votar ele, neto, por isso não aconteceria se ele fosse presencialmente ao clube. Não tô acusando, mas parece que teve caso disso aí na anterior, né? Não, era muito simples fazer. Você podia mandar o link para outra pessoa votar. Sim. Era o link do fulano de tal, mas outra pessoa podia votar. Então, esse é um problema que você não tem na eleição presidencial. Mas eu entendo também essa questão, e aí é muito bom relatar isso. Quando nós estávamos discutindo a reforma estatutária no Vasco em 2020, foi inclusive uma alternativa dada pelo grande remédio Luiz Manuel Fernandes, que ele disse por que não se faz, em relação aos votos fora do Rio de Janeiro, você conseguir urnas em todas as regiões e colocar ali para que as pessoas possam votar, etc. Quer dizer, então havia essa preocupação nossa, como lidar com o pessoal fora do Rio de Janeiro em relação àqueles que eventualmente não possam ir, e também aqueles que moram fora do país. Havia essa nossa preocupação. Só que a coisa foi vendida como tem que ser eleição online, porque era uma coisa meio ligada à questão de modernidade, ao mesmo tempo vamos tentar burlar o estatuto, porque tem uma lei, etc. E as coisas foram feitas assim. Então, esse ponto é um ponto fundamental, porque a eleição no Vasco, o tamanho do quadro social é muito pequeno. Se ele é muito pequeno, dá tranquilamente para você fazer a eleição presencial, contar com cédula e fazer a contagem. Ao mesmo tempo, como ele é muito pequeno,
você pode ter mecanismos para que você não tenha exatamente o voto de quem votou, de outra pessoa, e aquilo possa interferir no resultado da eleição. Então, isso tem que ser devidamente pensado. Essas coisas, as pessoas podem entender de uma determinada maneira, entender de outra. O que você tem que usar nessa situação é basicamente o bom senso. Qual é a única forma que você sabe que a pessoa que tem que votar é aquela que é associada do Vasco? É quando ela vai e presencialmente exerce o seu direito de voto. Se é em casa, no computador, volto a falar. Pode ser ela, pode ser a sócia, pode ser a casa dela, mas pode o primo dela votar, pode o avô votar, o neto votar, a tia votar, a secretária votar. Pode. Isso é inquestionável. Porque a eleição geral, ela é... Você vota, todo mundo sabe, você vota na urna eletrônica, não vota? Você vai lá votar na urna eletrônica. Mas eu posso mandar meu filho lá no meu lugar votar? Não. Eu posso votar na minha casa? Eu posso votar na minha casa? Não. Não posso. Eu tenho que ir lá para votar. Sim. Então isso não é novidade nenhuma. Então essa questão ela está muito ligada a você ter o bom senso de entender. É um quadro eleitoral pequeno, é um colégio eleitoral pequeno, e sendo um colégio eleitoral pequeno, você tem como fazer isso. Agora, eu entendo de fato que é uma questão a ser vista e entendida as pessoas que moram fora do estado do Rio de Janeiro e fora do país. Aqui, ó, tem um superchat aqui do nosso amigo Careca, fazendo outro questionamento. Ó. Respeito a todos, mas para mim, se juntar a unidade é situação. Se não se juntar. Peraí, se não se juntar, desculpa, a unidade, se não se juntar a unidade é situação, é move. O Vasco sangra, independentemente de quem seja, a eleição online é move também. Enfim, ele está dizendo que basicamente que ele entende que tem que haver, e eu entendo também que tem que haver a junção da oposição, o caminho natural, e nessa junção, creio eu que muitas pessoas arrependidas que tiveram não que seja no campo da situação, né, mas que estiveram dentro de uma lógica de entender que era uma boa para o Vasco que está acontecendo e entenderam que não é, isso vai, de fato, poder fortalecer uma chapa. E com relação ao assunto de eleição online, eu já falei aqui, já exemplifiquei aquilo que tinha que ser exemplificado. Rodrigão, faz a tua última pergunta aí que tu falou para tu capinar por causa do horário, mano, por causa do teu trabalho amanhã. Porque amanhã eu vou acordar Tá, base de café ele, o Sérgio. Tá belo. Bom, vamos lá. Então, qual a sua grande expectativa, Sérgio? Agora vamos falar como na parte de torcedor. No final do campeonato, você vê o jogo de domingo, o que você sentiu no segundo tempo, o que você está sentindo da equipe. Vamos concentrar nos jogadores agora. Vamos esquecer 777, esquecer essa diretoria maldita que entrou lá, mas dos jogadores, no clima dos jogadores, o que você sentiu, você como torcedor? O que você acredita que possa acontecer? Você acha que a gente salva? Eu vejo a coisa da seguinte maneira. O Vasco não vem numa sequência de atuações que deram uma vitória no Grêmio. Ou seja, vamos dizer, o Vasco melhorou aqui, ganhou do Grêmio. Não. O Vasco não vinha jogando bem. Como eu falei, a partida última contra o Corinthians foi terrível, antes do jogo contra o Grêmio. O Vasco não fez um bom primeiro tempo contra o Grêmio também não jogou bem. Até o Vasco criou uma chance no finalzinho do primeiro tempo, podia ter aberto o placar, mas deu muito espaço para a equipe do Grêmio. Mas no segundo tempo, a equipe melhorou a sua postura. As substituições que foram feitas no Vasco deram resultado, as que foram feitas no Grêmio não deram o devido resultado, e o Vasco engoliu o Grêmio naquele último quarto de jogo. Isso é fato. Foi um jogo contra a equipe do Grêmio em São Januário nessas circunstâncias. O que a torcida do Vasco, como eu, como você, nós estamos falando? Bom, temos um jogo agora que é um jogo duro, que é contra o Bragantino. O Bragantino joga em casa, está fazendo uma bela campanha, venceu a última partida contra o Coritiba fora de casa. Como vai se comportar o Vasco em 90 minutos? Porque o torcedor do Vasco ele só vai ter uma confiança de que as coisas podem se resolver com uma sequência de 3, 4, 5 jogos que veja o time desenvolvendo bem. Vou dar um exemplo, o que aconteceu em 2015, que aquela reação do Vasco foi freada pelas arbitragens. Mas o que aconteceu? O Vasco joga com a Ponte Preta em Campinas, vence de 1-0.
Aí joga em seguida com o Atlético Paranaense no Maracanã, vence 2-0. Aí pega o Cruzeiro no Mineirão, que estava bem, empata de 2-2. Aí pega o Vitória, ganha de 2-1. Pega o Flamengo, ganha de 2-1. Aí, não, peraí, mudou. O formato, tinha a forma como o time está atuando, mudou. Aí o torcedor tem expectativa. Nesse momento, o torcedor tem na mente a feliz vitória contra o Grêmio por um pedaço do jogo, uma parte do jogo em que o Vasco foi muito melhor que o Grêmio, aproveitou a oportunidade e venceu o jogo. Mas é isso. Ele não tem a referência boa do jogo com o Corinthians. Ele não tem a referência boa do jogo contra o Atlético Paranaense, principalmente quando o Vasco tomou o gol, que o Vasco perdeu totalmente em campo. Ele não tem uma referência boa antes. Então, ele está com a referência daquele período. O que ele quer saber é se isso vai continuar ao longo dos próximos jogos. Se o Vasco conseguir fazer 3, 4, 5 atuações convincentes, aí você pode começar a vislumbrar sair dessa situação. Agora, se for um ponto fora da curva, porque, por exemplo, a vitória contra o Cuiabá foi um ponto fora da curva. O Vasco venceu o Cuiabá, mas isso não fez com que o Vasco melhorasse a sua performance, pelo contrário, tanto que perdeu 4 partidas consecutivas. Então não pode, a essa altura do campeonato, uma vitória contra o Grêmio ser um ponto fora da curva. Tem que ser o começo de uma arrancada para melhora de performance e, consequentemente, melhora de resultados.